com relação à correção da prova, eu vou precisar receber todas as provas, preciso saber exatamente quantas pessoas vão de fato entregar a prova, para poder ter uma estimativa de quanto tempo eu vou levar para corrigir. Só depois eu posso ter uma estimativa. Eu li algumas provas, já que algumas pessoas já receberam. Eu vi que algumas estão fáceis de corrigir, outras não. Recebi uma prova com 20 páginas. Então, assim, vamos ver. Eu vou corrigindo e aí eu vou ter que terminar até o fim do curso. Isso é a única coisa que a gente tem. Professor. Oi, Arthur. Eu queria te pedir, quando fosse abrir meu PDF, para me confirmar por e-mail se está tudo certinho, porque é a primeira vez que eu estou usando o Overleaf para poder fazer um PDF. Então, tá. Também inseguro para isso. Normalmente eu olho já antes de responder, eu olho, mas para deixar claro. Bom, na aula de hoje a gente vai falar de testes de convergência e também, mas a primeira parte da aula, vou provar o teorema que eu enunciei no final da aula passada sobre o número E, sobre a constante de Euler, que eu lembro a definição. O número E ele é definido como a soma da série 1 sobre n fatorial, para n variando de 0 até mais infinito. Ok? Bom, o teorema que a gente vai provar é o teorema que diz que esse mesmo número, lembrando que na aula passada a gente provou que essa série que define o número E é uma série convergente, uma série de números reais não negativos, e logo a convergência dela fica demonstrada uma vez que a gente demonstrou a limitação dela e a gente demonstrou que as somas parciais da série são limitadas por 3 superiormente. Logo, a série tem que ser convergente. Então, a gente já sabe que essa série converge, portanto, o número E é um número real bem definido. Tá? E a gente viu um número real menor do que 3. Essa é a única estimativa que a gente teve até aqui. Mas, de fato, se você quer calcular o número E, esse é um exercício interessante para você fazer no computador. Usa um programa que é bem fácil de escrever em qualquer linguagem, Python e R, o programa que calcule, sei lá, as 20 primeiras aproximações do número E. Uma coisa que é interessante e que eu vou discutir mais lá à frente, vocês vão ver que essa série ela converge muito rápido, mas muito rápido mesmo, tá? Isso é uma coisa muito interessante. A gente vai, inclusive, conseguir, de certa maneira, demonstrar que a velocidade de convergência dessa série ela é estrondosa. O teorema que a gente vai provar é a afirmação de que quando você define a sequência, digamos, Tn, cujos termos são 1 mais 1 sobre n elevado a n, essa sequência ela converge, então o limite quando n vai para infinito dessa sequência está bem definido, e ele é igual ao número E. Um comentário relevante aqui é que hoje em dia a gente apresenta um número E desse jeito, né, de uma maneira mais prática, em termos analíticos, de se discutir o número E, de fato, pela série dos recíprocos dos fatoriais, né? Porém, essa igualdade anunciada no teorema, ela remonta muito mais às origens. Tem um livro que se chama E, a História de um Número. Se você der um Google, você vai achar rapidamente esse livro. É um livro que conta justamente a história, desde a sua criação até as suas mais impressionantes aplicações do número E, e como que essa constante ela está associada, digamos assim, ao ápice do desenvolvimento do cálculo diferencial integral e, ao mesmo tempo, ao nascimento da análise, como a gente conhece hoje em dia. Mas mais do que isso, mais do que do ponto de vista da matemática por ela mesma, uma curiosidade é que, se você olhar essa fórmula que define o número E, essa fórmula ela traduz, ela é a modelagem matemática de um problema de juros compostos, que você pode anunciar da seguinte maneira. Imagina que eu faço uma aplicação que rende juros de, vamos, para simplificar todos os números envolvidos, eu coloco R$1 numa aplicação que rende 100% de juros depois de 1 ano.
Então, depois de um ano, deveria ter R$ 2, certo? E agora faz o seguinte procedimento, né? Ao invés de você esperar passar 365 dias para você receber os seus juros de 100% em relação ao montante inicial, você faz o seguinte, pega a sua taxa de juros, que era de 100%, então, divide ela por 365, por exemplo. Tá? Você faz 1 dividido por 365, considera isso como uma nova taxa de juros. E agora, faz pagamentos diários de juros compostos com uma taxa de 1 sobre 365. Se você fizer pagamentos diários a uma taxa de 1 sobre 365, você vai ver que o que você vai obter depois de 365 dias é exatamente 1 mais 1 sobre 365 elevado a 365. Por esse teorema, esse número é uma aproximação do número E. E se você, bom, o número E, ele é aproximadamente 2,718. O que significa dizer que se você receber juros dessa segunda forma que eu comentei, você vai receber cerca de 70% a mais do que o que você receberia se você só recebesse 100% de juros no final de um ano. Ou seja, se você pega a sua taxa de juros e picota ela ao longo do período, e ao invés de você ter uma taxa de um período grande, ter uma mini taxa picotada em vários subperíodos, onde você vai pagando juros compostos, isso rende 70% a mais do que a taxa de juros única. Essa é uma pergunta bem do período das grandes navegações, quando começou a surgir de forma mais robusta os empréstimos, né, a comerciantes, a empresas e tudo mais, enfim. A Europa estava se desenvolvendo economicamente muito nesse período, e aí surgiu, enfim, bancos, etc. E aí esse problema foi um problema prático, concreto, que surgiu nessa época, né? O que seria mais vantajoso fazer? Alguém conjecturou e se perguntou, acho que não sei se a história tem exatamente a precisão, né, de quando foi, em que lugar, quem pensou nisso pela primeira vez. Como se trata de uma questão comercial, muito provavelmente foi uma coisa que foi sendo pensada de vários lugares, né? Quando chegou na matemática, ela motivou o interesse a estudar essa expressão. E aí eu não tenho muita informação histórica de quanto tempo se formulada uma conjectura sobre a convergência dessa série que aparece aí, essa parte da história analítica mesmo, eu não conheço. Mas toda essa história que eu estou falando está contada nesse livro, E a História de um Número. E esse livro tem muitas informações. Para quem está fazendo um curso de análise, é uma leitura muito legal. Não só porque conta das inúmeras aplicações envolvendo a função exponencial com base E, mas também conta essa história do surgimento do número E, e também conta várias demonstrações interessantes associadas ao número E, algumas das quais a gente vai ver na aula de hoje. Bom, para provar esse teorema, a gente vai fazer a demonstração em 2 lemas. Tá? Então, deixa eu fazer a prova em 2 enunciados aqui. Bom, primeiro, antes de dar os enunciados, deixa eu dar umas definições. Eu vou definir como SN, tá? Uma sequência numérica, que nada mais é do que a sequência de somas parciais da série que define o número E. Então, SN é o somatório de L variando de 0 até N, de 1 dividido por L fatorial, tá? E eu vou definir Pn como sendo 1 mais 1 dividido por N elevado a N. Tá? Com essas notações, a gente tem o seguinte resultado. Que eu vou chamar de lema A. Que é uma estimativa que diz que Tn é menor do que ou igual a Sn para todo N natural. Antes de fazer a prova desse lema, deixa eu lembrar vocês do teorema binomial que a gente vai usar.
teorema binomial, que diz que quando A e B são números positivos, né, você tem que A mais B elevado a N se escreve como o somatório de L variando de 0 até N, de N escolhe L, vezes A elevado a N menos L, vezes B elevado a L. Ok? Então, agora a gente vai fazer a prova do lema A. Antes de prosseguir, alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário sobre o enunciado do teorema que a gente vai provar, sobre o enunciado do lema? Beleza. Então, começa observando que o número Tn, por que o teorema binomial vai aparecer? Repara que o número Tn, ele é uma enésima potência, né? Ele é 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, se você aplica o teorema binomial à expressão que define o número Tn, você obtém você escreve o número Tn como uma série, na verdade, né? Como uma soma de n fatores. Você escreve ele como somatório de L variando de 0 até N, de N escolhe L, e aqui vai ficar só 1 dividido por N elevado a L, né? A gente aplica o teorema binomial com A igual a 1, B igual a 1 sobre N, e aí a gente fica como B igual a 1 sobre N, a gente fica com 1 sobre N elevado a L, que é a mesma coisa que 1 dividido por N elevado a L. Bom, agora a gente vai fazer um pouco de algebrismo, mas é um algebrismo que o livro faz, que é bastante inteligente. Eu acho muito interessante essa demonstração. Observa só. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui na página anterior, lembrando que N escolhe L, deixa eu fazer um zoom e fazer um rascunho aqui. Lembrando que N escolhe L é N fatorial dividido por N menos L fatorial sobre L fatorial, certo? E isso aqui é igual a N vezes N menos 1 vezes, vou colocar assim, vezes N menos L mais 1, dividido por L fatorial. Repara que N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até N menos L fatorial, né? Então, eu posso cancelar o N menos L fatorial e fico com essa expressão que está aí. Tá claro o que eu quero dizer com isso, que eu escrevi em amarelo? Beleza. Ops. Então, agora, deixa eu fazer um pouquinho. Tá. Bom, não é essa página. Não. Beleza. Eu fiz uma leve confusão aí com as páginas, mas, enfim, a gente fica com essa expressão aqui. O somatório de L variando de 0 até N, de N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3. Eu estou colocando N menos 1, N menos 2 e N menos 3, é só para dar ênfase mesmo, tá? O que você vai ter no numerador é um produtório que tem L fatores. Esse produtório que aparece no numerador aí, né? E aqui embaixo vai ficar L fatorial. E aqui vai terminar com, deixa eu ver para poder escrever, N menos L mais 1. Ok? E fica aqui com N elevado a L no denominador também. Certo? Então, no numerador, eu tenho um produtório com L fatores para cada L que indexa o somatório, né? Para cada L eu tenho uma fração. No numerador dessa fração tem um produto com L fatores. Tá? Repara que no denominador,
além do L fatorial, eu também tenho um produto com L fatores, né? Porque eu tenho N vezes N vezes N vezes N, L vezes. Então, a gente pode combinar esses fatores e escrever um único produtório, só que um produtório de frações. Então, a gente vai escrever isso como somatório de L variando de 0 até N, 1 sobre L fatorial, e aí eu coloco N sobre N, vezes N menos 1 sobre N, vezes N menos 2 sobre N, vezes N menos L mais 1 sobre N. N menos L mais 1. Ok? Bom, e aí o que a gente faz agora? Repara que eu posso escrever as frações que aparecem nesse produtório. Cada uma dessas frações aqui, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Por exemplo, essa fração aqui, ela é igual a 1 menos 1 dividido por N. Essa fração aqui é igual a 1 menos 2 dividido por N. E assim por diante, né? Então, a gente vai ficar com um somatório de L variando de 0 até N, de 1 dividido por L fatorial, vezes 1 menos 1 sobre N, vezes 1 menos 2 sobre N, vezes 1 menos N menos L, perdão, 1 menos L menos 1 sobre N. Essa expressão que a gente acabou de demonstrar, ela vai ser muito importante. Deixa eu sublinhar ela. Repara que a gente só fez igualdades aqui, tá? Isso é muito raro de acontecer numa aula de análise, onde a gente só escreve igualdades. A gente escreveu umas 4 igualdades seguidas. Parece mais álgebra do que análise. Mas a gente encontrou essa outra maneira de escrever a expressão para a sequência, para o termo da sequência Tn, para o enésimo termo da sequência Tn, né, que é 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, se escreve assim. Agora, observe o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Cada fator aqui é menor do que 1, né? Todos os fatores que aparecem aqui são menores do que 1. Então, repara, você está pegando o L fatorial, 1 sobre L fatorial, está multiplicando ele por um produto de números que são menores do que 1. Ora, o produto de números que são menores do que 1 resulta sempre num número que é ainda menor do que 1. Logo, todo esse produtório aí, que multiplica 1 sobre L fatorial para cada L, é um número menor do que 1. Ok? Logo, 1 sobre L fatorial multiplicado por isso tudo que está aí, é menor do que 1 sobre L fatorial. Portanto, a gente pode fazer a seguinte estimativa. Sobre L fatorial. Ok? E isso é igual a Sn. E acabou a demonstração. Ok, pessoal? Eu fiz bem devagar essa demonstração. Quando eu li ela, eu tive bastante dificuldade de entender da primeira vez, então eu quis fazer bem devagar. Um tempo para quem tiver alguma pergunta. E eu aproveito para beber água, senão a gente segue em frente. Bom, agora a gente vai fazer um segundo lema, que é o lema B. O lema B é um pouco mais complicado que o lema A, ele não é um lema tão algébrico assim. Esse é um lema genuinamente analítico. Tá? Já no enunciado, a gente tem um enunciado que envolve limite. O lema B diz o seguinte: para todo M natural,
vale que o liminf da sequência Tn é menor ou igual do que Sn. Então, primeira coisa que eu quero comentar com vocês, olhando para esse enunciado, é o seguinte: a gente definiu uma sequência Tn, a qual a gente não sabe a priori que converge. A gente não sabe, a gente quer demonstrar, uma das coisas que a gente quer demonstrar é a convergência dessa sequência. Eu não fiz esse comentário, mas eu devia ter feito ele no momento de enunciar o teorema. Esse enunciado que está aí, nesse teorema, ele contém mais de uma afirmação. Ele contém a afirmação de que a sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n converge. Ele contém uma segunda afirmação. O limite dessa sequência é o número e. Tá? Por exemplo, você poderia abordar o problema de outra maneira, simplesmente tentando provar apenas a convergência da sequência, tentando provar que essa é uma sequência de Cauchy. O critério de Cauchy garante a convergência, mas não te dá nenhuma informação sobre quem é o limite. Tá? Nesse teorema, a gente não só está demonstrando a convergência, como está calculando o limite. Quando você calcula limites em análise, é muito útil você se valer do lim_sup e do lim_inf. Por quê? Se uma sequência não converge, ela tem um lim_sup maior do que o seu lim_inf. E pode ter infinitos outros limites de subsequência entre o lim_inf e o lim_sup, ou pode ter só esses dois limites de subsequência. Mas você sabe que, quando você tem uma sequência que não converge, se ela não converge nem para infinito, necessariamente ela tem que ter um lim_inf e um lim_sup números reais. Tá? E aí, um critério de convergência, ou seja, um critério para você, se você tem um candidato ao limite da sequência, que é a situação onde a gente está aqui, você pode tentar comparar, fazer estimativas entre esse candidato e o lim_sup e o lim_inf da sequência. Basicamente, se você demonstrar que o lim_sup é menor ou igual que o e, e o e é menor ou igual que o lim_inf, ou seja, que o número e está metido entre o lim_inf, o lim_sup e o lim_inf, você está provando duas coisas com isso. Está provando que o lim_sup é menor ou igual que o lim_inf, mas se ele é menor ou igual, eles têm que ser iguais, né? Porque o lim_sup sempre é maior ou igual que o lim_inf. E você está provando que no meio, entre o lim_sup e o lim_inf, está o número e. Mas se o lim_sup e o lim_inf são iguais, eles têm que ser ambos iguais ao e. Essa é uma estratégia genérica de provar, de calcular limites em análise. E essa é a estratégia que a gente está adotando aqui. Tá? Bom, na prova desse lema B, eu queria fazer um leve aviso para vocês, é o seguinte. Eu vou fazer, se vocês olharem a demonstração do livro, ela é infinitamente mais curta que a demonstração que eu vou escrever aqui, e a razão é simples. Lembra que eu contei a história do meu orientador algumas aulas atrás, em algum momento ele pulou um argumento de epsilon e n0, dizendo vocês já são grandinhos o suficiente para saber o que eu quero dizer com essa frase aqui. Eu vou fazer o oposto disso nesse momento. Tá? O livro faz um argumento direto, seco, passa o n para infinito e acabou. Tá? Eu vou fazer o argumento que o livro faz, passa o n para infinito e acabou. Eu vou fazer com todos os épsilons e deltas. Tá? Então, seria legal vocês, depois dessa aula, compararem como está escrito no livro, para vocês verem o que está sendo exatamente formalizado. Tá? Porque da maneira como eu vou escrever, não vai muito parecer o que está sendo formalizado. Tá? Bom, primeira coisa é que é suficiente provar que, dado epsilon, o lim_inf da sequência Tn é menor ou igual, é maior ou igual, perdão. Eu escrevi menor ou igual, mas não é menor ou igual, não é maior ou igual, gente. É maior ou igual
e Sm menos F. Tá? É importante observar que o M, nessa desigualdade, ele está fixado, tá, pessoal? O M está fixado aí, o M não está variando. O N, o índice N vai variar nessa demonstração, tá? Então, todo mundo concorda que se eu provar que o lim_inf, que é um número que a gente sabe que existe, é maior ou igual que Sm menos epsilon, para todo epsilon, a gente provou a desigualdade que está enunciada no lema B. Tá? É claro que se o lim_inf for infinito, não tem o que demonstrar. Então, a gente pode supor que o lim_inf é um número real. Tá? Essa é a primeira observação. Bom, seguindo, eu vou fazer o seguinte. Dado epsilon, então a gente tem um epsilon que está fixado. Dado epsilon maior do que zero, a gente vai tomar um delta maior do que zero, tal que você tem que o delta está entre zero e epsilon dividido por e, onde e é o limite da sequência Sn. Tá? Agora, dado esse delta, toma beta maior do que zero, tal que beta está entre zero e 1 menos delta elevado a 1 dividido por m. Tá? Lembrando que o m está fixado. Então, repara, 1 menos delta é menor do que 1. 1 menos delta elevado a 1 sobre m é ainda menor do que 1. Portanto, 1 menos delta elevado a 1 sobre m é positivo. Pela densidade dos racionais, eu posso tomar um beta entre 0 e 1 menos delta elevado a 1 sobre m. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção também num outro detalhe sutil dessa demonstração, que é a ordem de escolha das constantes, dos quantificadores aí, né? Esses parâmetros que começam com epsilon, do epsilon eu tomo delta, então o delta depende do epsilon. Do delta eu tomo beta, o beta depende do delta. Tá? Mas também essas constantes dependem do número n, que é um parâmetro do enunciado do lema. Tá? Quero que vocês prestem atenção aí nesse encadeamento desses números muito pequenos que aparecem na demonstração. Agora, deixa eu voltar, muito ruim esse quadro que acaba rápido. Eu quero dizer que essa desigualdade, essa escolha do delta, ela não é aleatória, ela tem um motivo de ser, vai ficar claro no final da demonstração, mas perceba que isso implica o seguinte: passa um para o outro lado, troca o sinal e eleva m dos dois lados. Você vai concluir o seguinte, que 1 menos beta elevado a m é maior do que 1 menos delta. Essa escolha do beta foi para essa desigualdade se verificar, tá? E agora, finalmente, dado beta, a gente vai escolher mais uma quantidade, só que agora, ao invés de ser um número pequeno, vai ser um índice, um número natural grande. Toma n0, tá? Tal que m, perdão. Tal que n maior do que n0 implica que m menos 1 dividido por n é menor do que beta. Okay? Isso, por sua vez, implica que k menos 1 dividido por n é menor do que beta para todo k menor do que m. Ok? Agora, lembra que Tn ele é igual a, vou reescrever aqui a fórmula que a gente demonstrou no lema A, que é o somatório de L variando de 0 até N, de 1 sobre L fatorial,
vezes 1 menos 1 sobre n, vezes 1 menos 2 sobre n, perdão, para ficar mais explícito, o que eu quero escrever aqui é n menos 1 sobre n, n menos 2 sobre n, n menos l mais 1 sobre n, tá? E, repara, esse somatório aí é um somatório com n parcelas, tá? Se eu escolher um n maior do que o máximo entre n e o n0, em particular, eu tenho que o n é maior do que o n, tá? Logo, uma coisa que eu posso fazer é pegar esse somatório, como n é maior do que m, esse somatório ele tem mais do que m parcelas. Eu posso parar esse somatório na mésima parcela, e, portanto, eu vou ter que o Tn é maior ou igual que esse somatório truncado na mésima parcela. Eu vou ter que Tn é maior ou igual que o somatório de L variando de 0 até M, de 1 dividido por L fatorial, vezes M menos 1 sobre N, tá? Vezes M menos 2 sobre N, vezes M menos L mais 1 sobre N. Ok? Agora, uma coisa que eu devia ter feito antes e eu pulei, é que a escolha do beta, eu vou usar a tinta amarela aqui para fazer isso, essa escolha do beta, ela implica que 1 menos K menos 1 dividido por N é maior do que 1 menos beta, vocês concordam? Porque se K menos 1 sobre N é menor do que beta, você multiplica por menos 1, inverte a desigualdade, soma 1 dos dois lados, você tem essa desigualdade escrita em amarelo aí. Essa desigualdade amarela, a gente vai usar ela na próxima página. Repara que cada um dos fatores que aparecem aqui, eles são maiores do que 1 menos beta, certo? Cada fator aqui é maior do que 1 menos beta. Logo, tudo que eu tenho aí vai ser maior ou igual que o somatório de L variando de 0 até M, de 1 sobre L fatorial, vezes 1 menos beta elevado a L. Só que agora observa que 1 menos beta elevado a L, como L varia de 0 até M, é maior ou igual do que 1 menos beta elevado a M. Porque 1 menos beta, sendo um número menor do que 1, quanto mais alto for o expoente, mais baixo ele fica. Logo, eu posso estimar isso como sendo maior ou igual, eu deixo 1 menos beta elevado a M em evidência, vezes o somatório de L variando de 0 até M, de 1 sobre L fatorial. Logo, isso aqui é igual a... Agora, perdão. Repara que a gente escolheu o beta de forma que 1 menos beta elevado a M fosse maior do que 1 menos delta, né? Então, isso aqui vai ficar maior do que 1 menos delta vezes SM. Só que isso aqui é SM menos delta SM. Agora, lembra, SM é uma sequência monótona crescente que converge para o número E. Logo, o número E é maior ou igual que cada SM. Então, isso que está aí é maior ou igual do que SM menos delta E. E, finalmente, observa que delta E é maior do que epsilon. Então, isso que está aí é maior ou igual do que SM
menos epsilon. Exatamente como a gente queria ter demonstrado lá no começo. Tá? Quer dizer, eu acabei indo rápido demais. A gente quer provar isso aqui, que o lim-inf é maior ou igual do que isso, né? O que a gente demonstrou, no final das contas? A gente demonstrou, deixa eu voltar. Peraí, deixa eu ir. A gente demonstrou que se n for maior do que o m e o n0, então se o n for suficientemente grande, o Tn é maior do que Sm menos epsilon. Ok? Logo, isso prova que o lim-inf é maior ou igual do que isso. Tá? Por quê? Deixa eu apagar o símbolo de acabou a demonstração, só para formalizar esse último passo. Então, uma sequência nk de números naturais indo para infinito, tal que Tnk converge para o lim-inf de Tn. Bom, como nk é maior do que o máximo entre m e n0 para todo caso suficientemente grande, você tem que o limite, quando k vai para infinito, de Tnk é maior ou igual do que Sm menos epsilon. Só que esse limite aqui é o lim-inf. E aí sim, acabou. Ok? Alguma pergunta? Então agora a gente pode juntar os pedaços e provar o teorema. Para que o lema A, ele implica que a gente provou que Tn é menor ou igual do que Sm. Tá? Então ele implica que o lim sup, como eu deixei como exercício isso para vocês, se uma sequência tem todos os seus termos menores ou iguais que os termos correspondentes a uma outra sequência, então o lim sup da primeira é menor ou igual que o lim sup da segunda. É isso que a gente vai usar aqui. Então o lim sup de Tn é menor ou igual que o lim sup de Sn. Só que Sn converge, então seu lim sup é igual a ele. E a gente falou também que o E é menor ou igual. Perdão. Agora, pelo lema B, o lema B te diz que o lim-inf de Tn ele é maior ou igual que Sm para todo M natural. Ora, pessoal, o lim-inf de Tn é um número real. Você está dizendo que esse número real é uma cota superior para o conjunto dos SMs. Agora, lembra que a sequência Sm, como é uma série de termos não negativos, ela é uma sequência monótona crescente. Lembra que o limite de uma sequência monótona crescente é o supremo dela. Então, se o lim-inf de Tn é uma cota superior para esse conjunto, ele tem que ser maior ou igual do que o supremo, porque o supremo é a menor das cotas superiores. Então, o lim-inf de Tn é maior ou igual do que E. E aí a gente acabou a demonstração, porque a gente provou que o E é maior ou igual que o lim-sup de Tn e é menor ou igual que o lim-inf. Então, a gente chegou naquela situação onde você tem aqui o lim-sup de Tn, ele é menor ou igual do que o E e é menor ou igual que o lim-inf de Tn. Portanto, o lim-sup é menor ou igual que o lim-inf e os dois espremem o E no meio deles. Logo, eles têm que ser todos iguais. Ok? Alguém tem algum comentário, pergunta a fazer sobre essa demonstração?
Bom, eu quero fazer um comentário, uma observação. A gente pode estimar a velocidade de convergência, estimar teoricamente a velocidade de convergência da série 1 sobre n fatorial. Repara que o limite dessa série, que é o número e menos o termo geral dela, você pode escrever ele como somatório de L variando de n mais 1 até infinito, de 1 sobre L fatorial. Só que, como L, cada L é maior ou igual do que n mais 1, né? O L fatorial vai ser um n mais alguma coisa, né? Vai ser, por exemplo, n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. N mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Então, a gente pode escrever assim, né? Então, isso é a mesma coisa que o somatório de L. Vou mudar o índice só para somatório de K, variando de 1 até infinito, de 0, 0, K variando de 0 até infinito, o seguinte, 1 sobre n mais 1 mais K fatorial. E isso é a mesma coisa que o somatório. Bom, deixa eu escrever explicitamente esse somatório. O somatório de K variando de 0 até mais infinito, eu posso escrever assim. 1 sobre n mais 1 fatorial, que multiplica 1 sobre n mais 2 vezes n mais 3, vezes n mais 4, até vezes n mais k. Ok? Justamente porque tem um fatorial aí, né? Você vai multiplicando todo mundo. Então, eu posso colocar o n mais 1 fatorial em evidência, então, isso é, eu vou botar um maior, um símbolo de maior aqui, que eu vou fazer uma estimativa. Isso é menor, perdão. Vou estimar superiormente. Isso é menor do que 1 sobre n mais 1 fatorial. E aí vai ficar o somatório de k variando de 0 até mais infinito, de n mais 2, vezes n mais 3, vezes até n mais k. Só que agora, cada parcela aqui é menor, é maior, perdão, do que n mais 1. E aí, pessoal, quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho uma fração, né? Dentro do somatório, dentro da série, eu tenho uma fração na qual os denominadores são formados por um produto finito, onde cada fator do produto é maior do que n mais 1. Agora pensa comigo. Se eu reduzo o denominador, se eu reduzo cada fator desse produto, eu estou reduzindo o denominador dessa fração. Tá? Só que se eu reduzo o denominador de uma fração, eu aumento a fração. Para que a gente não vai tocar no numerador da fração. Então, tudo que está aí nesse somatório é menor do que 1 sobre n mais 1 fatorial vezes o somatório de L variando de 0 até infinito. Bom, e aí o que eu posso fazer? Coloquei K, né? Eu posso pegar cada um daqueles fatores e substituir eles por n mais 1. Então, isso vai ficar o somatório de 1 sobre n mais 1 elevado a k. Só que agora, isso que está aí do lado esquerdo, do lado direito, perdão, né? É uma série geométrica, com razão 1 sobre n mais 1. Então, o limite dessa série geométrica, a gente viu
né? Isso é n mais 1 fatorial, vezes o limite dessa série geométrica, que é 1 dividido por 1 menos 1 sobre n mais 1. E se você fizer o algebrismo todo, você vai ver que isso vai dar 1 sobre n fatorial vezes n. E aí, o que a gente demonstrou com isso, pessoal? A gente demonstrou que a diferença entre o limite da sequência, Sn, e o termo n dessa mesma sequência é igual a 1 sobre n fatorial vezes n. Pessoal, n fatorial, não é muito difícil você perceber, é maior do que n elevado a n. Tá? Ou seja, perdão, não é maior do que n elevado a n. É maior do que exponencial de n. Tá? Se n, por exemplo, se n é maior do que 2, n fatorial é maior do que 2 elevado a n. E cada uma das parcelas que aparecem vão ser maiores do que 2. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que fatorial cresce mais rápido do que exponencial. Tá? Logo, o limite da sequência Sn, você tem uma convergência mais rápida do que exponencial. Porque a distância entre o erro cometido quando você aproxima o limite da sequência pelo termo n decresce para zero mais rápido do que exponencial de n. Tá? Isso que a gente demonstrou. Só que eu queria fazer um comentário muito rápido antes de continuar sobre isso, que vocês vejam que ao longo dessas demonstrações eu não quero falar de política, não vou falar de política, mas, enfim, a gente escuta falar o nome do presidente Bolsonaro o tempo todo, né? E em várias situações diferentes. Só que, ao longo dessa demonstração, o tempo todo, eu me referi a algumas parcelas dos somatórios como isso tudo que está aí, isso tudo que está aqui. E aí, enquanto eu falava, me vinha na cabeça o Bolsonaro. Enfim, para o bem ou para o mal. Eu só queria comentar isso com vocês, porque eu achei divertido. Bom, agora, o corolário mais interessante, na verdade, disso aí, que é incrível para mim, é o seguinte: essa estimativa do erro que a gente comete ao fazer a aproximação do termo parcial com o limite da sequência que define o número e, serve para a gente provar um teorema espetacular, que é isso aqui. A afirmação de que o número e não pertence ao conjunto Q dos racionais. Isso faz com que o número e seja o segundo número que a gente vai exibir aqui, que é um número irracional. Tá? Uma demonstração, bom, é uma constante, né, definida por uma série, e isso gera para a gente uma ideia de como produzir números irracionais. Justamente usar limite de séries para produzir números que não são racionais. Tá? Bom, vamos demonstrar rapidamente esse teorema, que é o seguinte. Suponha que o número e seja racional. Se o e for racional, você pode escrever ele como uma fração irredutível, p sobre q. Se você pode escrever o e como p sobre q, você usa o número q do denominador e faz a estimativa do erro, e você vai ter que a diferença entre e a qésima parcela, né, do somatório 1 sobre L fatorial é menor do que 1 sobre Q fatorial vezes Q fatorial, vezes Q. Tá? Mas isso implica, então, que 0 é menor do que Q fatorial vezes Z menos Q fatorial vezes SQ. E isso tudo tem que ser menor do que 1 sobre Q. Lembrando que 1 sobre Q tem que ser menor do que 1 também. Porque senão a gente estaria dizendo que o E é igual a 1, mas o E é maior do que 1, porque 1 é a primeira parcela da sequência SN. S1
Na verdade, S0 é igual a 1, né? Então, o termo geral da sequência Sn é 1 mais 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial e assim por diante. Então, E é maior do que 2 até, na verdade. Você pode estimar isso. Então, isso é menor do que 1. Agora, por outro lado, repara que Q fatorial vezes Z é igual a Q vezes Q menos 1 fatorial vezes P sobre Q, porque a gente supôs que o E é igual a P sobre Q. Então, isso aí dá Q menos 1 fatorial vezes P, e isso é um número inteiro, número natural até. Tá? Por outro lado, quando você olha Q fatorial vezes SQ, é igual ao somatório de L variando de 0 até Q de Q fatorial dividido por L fatorial. Só que Q fatorial dividido por L fatorial é um número natural também, porque Q fatorial é um múltiplo de L fatorial. Então, você pode simplificar o L fatorial no denominador de cada uma dessas frações, e o resultado vai ser uma soma de números inteiros. Logo, tudo isso que está aí é um número natural. Tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção. Q fatorial vezes Z é um natural, Q fatorial vezes SQ é um natural. Só que a diferença entre eles tem que ser positiva, né? Porque a diferença entre eles é um múltiplo da diferença entre o E e o limite da sequência, que é sempre positiva, porque a sequência é estritamente crescente. Logo, você sabe que a diferença entre Q fatorial e E é um número natural positivo. Só que se você é um número natural positivo, Q fatorial vezes Z menos Q fatorial SQ é maior ou igual do que 1. Só que a gente tinha provado que era menor do que 1, né? Então, a gente provou que 1 é maior do que Q fatorial vezes alguma coisa, e isso é maior ou igual do que 1, então a gente provou que 1 é maior do que 1, absurdo. Tá? E aí a gente tem essa demonstração muito interessante da irracionalidade do número E. Eu me lembrei, preparando essa aula, que alguém comentou no chat algum dia, em alguma aula, não sei se estou falando sério, para eu colocar na prova, demonstra que E é um número transcendente, ou seja, que E não é um número algébrico. Tá? O Rudim dá uma referência para quem quiser ler essa demonstração. Não sei se a pessoa que colocou no chat já leu essa demonstração, mas fica a dica. Alguma pergunta? Perfeito. Então, agora, vamos falar de um novo teorema. Tá? Então, eu queria... a gente passou... Eu achei essa parte, né, esse exemplo, onde a gente estuda a sequência 1 sobre n fatorial, compara ela com a sequência 1 mais 1 sobre n, né? Eu achei essa uma parte, um trabalho muito instrutivo que o livro faz. Se vocês olharem, a gente precisou lidar com lim sup, lim inf. Isso foi uma ferramenta útil no argumento, tornou o argumento mais fácil de escrever. E a gente usou... E o principal é o seguinte: quando você tem uma sequência que é limitada e você tem algum motivo para argumentar que a sequência é limitada, ela sempre vai ter um lim sup e um lim inf. E o lim sup é sempre maior do que ou igual que o lim inf. A sequência converge se somente se esses dois limites de subsequência, lim sup e lim inf, eles são iguais. E essa foi uma ferramenta aí que foi usada em todas as demonstrações que a gente fez desses dois lemas e da demonstração do teorema. Queria pontuar isso como... A gente vai continuar usando, essa uma aula para a gente treinar bastante o uso dessa ferramenta, que é usar o lim sup e lim inf para provar teoremas sobre sequências. A gente vai provar os testes de convergência agora. Tá? Então, o primeiro teorema que a gente vai ver é o teste da raiz.
Suponha que você tem uma sequência de números reais. Eu vou definir alfa como sendo o unim-sup. Nos enunciados eu costumo colocar o n, que vai para infinito, quando eu escrevo unim-sup. Às vezes nas demonstrações, para adiantar, eu não escrevo. Tá? É o teste da raiz, então você vai calcular a raiz enésima de AN. Tá? Lembra que a gente provou que o limite, quando n vai para infinito, da raiz enésima de P, onde P é um número real qualquer positivo, é 1. E a gente provou também que a raiz enésima de n converte para 1 também. Bom, o teorema tem dois itens. Item A, se alfa é menor do que 1, então a série converge. Item B, se alfa é maior do que 1, a série diverge. São testes que a gente às vezes vê em cálculo. E, bom, aqui a gente vai fazer uma demonstração suficientemente formal. Normalmente, até nos livros de cálculo, o teste é anunciado com o terceiro item que diz se alfa é igual a 1, o teste é inconclusivo. Então, a sequência pode convergir ou divergir. Existem exemplos de ambos os casos. Vamos começar provando o item A. Alguma pergunta sobre o enunciado do teste da raiz? Bom, suponha que o alfa é menor do que 1, então. Lembrando que o alfa é o lim-sup da sequência raiz enésima do módulo do valor absoluto de AN. Se o alfa é menor do que 1, existe um número real beta, tal que alfa é menor do que beta e beta é ainda menor do que 1. Dado esse beta, por definição, né, na verdade foi um teorema que a gente provou sobre o lim-sup de uma sequência, a gente provou que, dado beta, nessas situações, existe um n0 natural, tal que se n for maior ou igual do que n0, então, o termo geral da sequência, a raiz enésima do valor absoluto de AN é menor do que beta. Mas isso implica, então, que AN, o valor absoluto de AN, é menor do que beta elevado a n. E aí você aplica o teste da comparação. Eu acho que a gente provou umas 2 aulas atrás. E deduz a convergência. Tá? Claro que você tem a convergência, né, da série para n maior ou igual do que n0, então você tem para n de n0 em diante com esse teste, né? Mas, só que o somatório dos n0 primeiros termos é finito, então o somatório total é finito. Ok? Agora, se alfa é maior do que 1, lembrando que alfa é o lim-sup, né? Então ele é o limite de alguma subsequência. Existe uma sequência nk indo para o infinito, tal que a raiz nk, o valor absoluto do termo ANK, converge para alfa. Isso implica o seguinte: para todo beta que tiver entre 1 e alfa, existe um índice K0, para que se K for maior ou igual que K0, você tem então que a raiz nk do valor absoluto de AN é maior do que beta. Ok? Simplesmente porque beta é um número menor do que o limite da sequência. Tá? E aqui é nk. Bom,
Isso implica, então, que a nk é maior do que beta elevado a nk. Bom, só que aí isso implica que o limite de ANK, do valor absoluto de ANK, é infinito, né? Quer dizer, a gente não provou exatamente que a sequência beta elevado a n, beta maior do que 1, converge para R infinito, mas eu deixo como exercício para vocês. Mas é suficiente você observar que a sequência dos valores absolutos não pode convergir para zero diante dessa desigualdade. Como beta é maior do que 1, essa desigualdade aqui garante que a subsequência, ao longo da subsequência ANK, o valor absoluto de ANK está limitado inferiormente numa constante maior do que 1. Logo, não pode convergir para zero. Porém, quando uma série converge, o termo geral dela converge a zero. Se uma série, então, tem uma subsequência da sequência dos termos gerais que não converge a zero, a série não pode convergir. Vamos ver uns exemplos. Bom, a gente sabe que a sequência, a série harmônica, né, somatória de 1 sobre n, diverge. O que acontece quando você aplica o teste da raiz na série harmônica? Você vai fazer o limite quando n vai para infinito, a raiz enésima de 1 sobre n. Bom, mas isso é igual a 1 dividido pelo limite quando n vai para infinito, a raiz enésima de n. Isso é igual a 1. Então, você vê que nesse exemplo, o critério do teste da razão dá 1 e a série diverge. Agora deixa eu deixar um exercício para vocês. Que é, a gente viu que o limite da raiz enésima de n converge a zero, né? Então, vou deixar como exercício para vocês provarem que a raiz enésima de converge a 1. Se eu colocar n ao quadrado, também vai convergir a 1. Tá? Dica, olha a prova que a gente deu, olha a estimativa que a gente usou com teorema binomial, modifica naquela estimativa o que for necessário para você obter a conclusão desejada. Bom, com isso, a gente tem um segundo exemplo, que é, quando você faz a série 1 sobre n ao quadrado, a gente provou que essa série converge. Mas o que acontece quando você aplica o teste da raiz a essa sequência? Você está fazendo o limite quando n vai para infinito, da raiz enésima de 1 sobre n ao quadrado. E aí, como no caso anterior, isso vai dar 1. Ou seja, você encontra séries para as quais o teste da raiz da resposta 1, que são convergentes. Você encontra séries divergentes para as quais o teste do teste da razão também dá 1. Tá? Então, o teste é realmente inconclusivo quando o limite sup da raiz enésima do valor absoluto de AN, do termo geral, é 1. E aí a gente tem um outro teorema, que é o teste da razão. Ele diz que, dado uma série qualquer, se o limite sup, quando n vai para infinito, do valor absoluto do quociente entre o próximo termo e o termo anterior for menor do que 1, então a série converge. E se o limite sup, quando n vai para infinito, o quociente entre o termo geral e o próximo termo for maior do que 1, então a série diverge. Assim como o teste da raiz, o teste da razão ele é conclusivo quando o limite sup dessa sequência aí dá 1.
Agora, eu queria que vocês parassem para observar um pouco o enunciado do teste da razão. Ele está dizendo que você tem uma sequência AN, e aí você está somando termo a termo os termos da sequência AN. Pensa que os AN são todos não negativos ou estritamente positivos. Fixe seu pensamento nesse caso. A convergência da série, a gente já sabe que é uma condição necessária que os ANs têm que tender para zero. A gente já sabe que essa é uma condição necessária. Bom, só que o que poderia acontecer? Pode acontecer, por exemplo, quando você tem a série harmônica, né? Na série harmônica, esse quociente aí é n mais 1 dividido por n. Certo? E isso converge para 1, beleza? Na verdade é n dividido por n mais 1, mas tudo bem, isso converge para 1. Só que o que acontece? N dividido por n mais 1, como eles convergem para 1, eles são da mesma ordem de grandeza. No item A, o que você está dizendo é que se o limsup dessa sequência dos quocientes aí for menor do que 1, você está dizendo que o quociente entre a n mais 1 e a n é, por exemplo, da ordem de 1 meio. Vamos dizer que o limsup é 1 meio. Tá? Então, você está dizendo que esse quociente, por exemplo, ele é menor do que 3 quartos para todo n suficientemente grande. Mas se você está dizendo isso, você está dizendo que o AN mais 1 ele é menor do que o AN por um fator de 3 quartos. Onde 3 quartos é um fator arbitrário, depende só do valor do limsup. Ou seja, formalmente, se você quiser ser mais formal, seja alfa o limsup, seja beta um pouquinho maior, mas ainda menor que 1, você vai ter que AN mais 1 sobre AN é menor do que beta para todo n suficientemente grande, portanto, AN mais 1 é menor do que beta vezes AN, onde beta é um número menor do que 1. Ou seja, você está dizendo que os termos da sequência estão decaindo exponencialmente a partir de algum momento. De uma certa maneira, o teste da razão, ele é um teorema, ele é um critério de convergência um pouco trivial, porque ele está dizendo que os termos da sequência eles estão decaindo exponencialmente a partir de algum momento. No fundo, as séries para as quais o teste da razão vai se aplicar vão ser variações da série geométrica, essencialmente. E, de fato, é assim que a gente vai demonstrar o teste da razão. Então, seja beta maior do que alfa, onde alfa é, para efeitos dessa demonstração, o limsup de AN mais 1 sobre AN. Então, como beta é maior do que o limsup, você sabe que existe um N0, ou seja, você sabe que todos os termos, a partir de algum momento, vão ser menores do que o beta. O limsup ele tem essa propriedade que a gente demonstrou, né? Ele é o maior limite de subsequência. Nenhum número maior que ele pode ser limite de uma subsequência. Portanto, você não pode ter infinitos termos da sequência maiores do que um número que é maior que o limsup. Logo, qualquer coisa que seja maior do que o limsup, os termos da sequência vão ficar menores do que essa coisa a partir de algum momento. Então, n maior do que n0 implica que o quociente entre a n mais 1 e a n é menor do que beta. E aí, como eu tinha comentado, né, isso está te dizendo que o valor absoluto de AN mais 1 é menor que beta vezes o valor absoluto de AN. Agora, isso implica, em particular, o seguinte, que AN0 mais 1 é menor ou igual que beta vezes o valor absoluto de AN0. Aí eu posso fazer o seguinte, olha só, AN0 mais 2 é menor ou igual que beta vezes o valor absoluto de A índice N0 mais 1. Só que N0 mais 1 é beta vezes a N0, então vai aparecer beta ao quadrado
vezes a n0. Indutivamente, né, você deduz que o valor absoluto de A... Não, Netflix, não quero saber das suas novidades no ar nesse momento. O valor absoluto de a n0 mais k é menor ou igual do que beta elevado a k vezes o valor absoluto de a n0. E aí a gente tem essa estimativa aqui. Só que, repara, todo n maior ou igual do que n0, eu posso escrever ele como n igual a n0 mais k. Certo? Então, nessa estimativa aqui, a gente está dizendo que o AN é menor ou igual do que beta elevado a k. Só que k, na verdade, é n menos n0, né? Logo, eu posso escrever isso da seguinte forma. Se eu tenho que n é maior ou igual do que n0, então, o valor absoluto de AN é menor ou igual do que beta elevado a n vezes beta elevado a menos n0, né? Porque o que aparecia aqui era beta elevado a n menos n0. Isso é beta elevado a n vezes beta elevado a menos n0. Tudo multiplicando o valor absoluto do termo a n0. Ok? Bom, e aí o que eu tenho aqui é uma série geométrica, né? Tem um termo inicial e depois eles vão decaindo exponencialmente multiplicados por beta. Então, pelo teste da comparação, de novo, e eu vou deixar o item B como exercício para vocês. Alguma pergunta? Bom, agora a gente vai fazer um teorema que ele fornece uma comparação entre esses dois tipos de teste, o teste da raiz e o teste da razão. E esse teorema, o livro faz esse comentário que eu achei muito interessante, também muito pertinente, que até em cálculo, quando eu estudei esses testes, eu não gostava muito de tentar aplicar o teste da razão, o teste da raiz, porque calcular o limite de raiz enésima de alguma coisa não é uma coisa muito óbvia. Muitas vezes você tem algum tipo de dificuldade, não é muito fácil fazer isso. Isso dá sempre mais certo com séries meio exponenciais, porque você tira a raiz, eleva 1 sobre n, dá para manejar um pouco. E o teste da razão ele é mais fácil de você manejar. O que acontece é que o escopo de aplicação, né, o escopo de aplicabilidade do teste da raiz, ele é mais amplo do que aquele do teste da razão. No seguinte sentido, se o teste da razão indica convergência, o teste da raiz também vai indicar convergência. Se o teste da razão indicar divergência, o teste da raiz também vai indicar divergência. Então, isso segue do teorema que eu vou provar agora para séries positivas, de termos positivos. Se eu tenho uma sequência Cn de números reais entre 0 e mais infinito, então, item A vale que o limite de Cn mais 1 dividido por Cn é menor ou igual que o limite da raiz enésima de Cn. Okay? Então, em particular, por exemplo, se o teste da raiz te dá convergência, o teste da razão vai te dar também. Então, não tem nenhum teste que o teste da razão possa te dar e o teste da raiz não dá. Tá? Melhor dizendo, né? Aqui você tem o seguinte, dessa desigualdade você tem que, se o lim inf, né, do Cn mais 1 sobre Cn for maior do que 1, ou seja,
Se o teste da razão te dá indicativo de divergência, o teste da raiz vai te dar indicativo de divergência também. Item B é a mesma desigualdade, só que por limite sup. Só que aí a desigualdade fica invertida. É menor ou igual do que o limite sup de Cn mais 1 sobre Cn. Eu vou demonstrar só o item B, e o item A fica como dever de casa para vocês. Eu vou seguir a notação que eu já usei, então eu vou chamar de alfa o lim sup de Cn mais 1 dividido por Cn. Bom, primeira coisa, que se alfa é infinito, acabou, não tem nada que provar, né? Qualquer número real ou o símbolo mais infinito é menor ou igual do que mais infinito. Então, esse check aí é para dizer se alfa é igual a infinito, acabou. Logo, alfa é finito. Se alfa é finito, seja beta melhor. Seja beta igual a alfa mais epsilon, tá? Onde epsilon maior do que zero é qualquer. Então, existe, como beta, mais uma vez, é maior que o limite sup da sequência, a gente sabe que os termos da sequência vão ficar menores do que beta a partir de um certo momento. Ou seja, existe um N0 natural. Quando eu digo os termos da sequência vão ficar menores do que beta a partir de um certo momento, essa frase, ela indica que a gente está marcando o tempo na indexação da sequência. Tempo 1 significa que a gente tem um termo A1. Tempo 2 significa que a gente tem um termo A2 e assim por diante. Tá? E aí, existe um tempo que a gente está chamando de tempo N0, tal que, a partir desse momento, seja para todo N maior ou igual a N0, a gente tem que o termo geral da sequência, que é Cn mais 1 dividido por Cn, isso é menor do que beta. Mas, a gente já demonstrou, se você olhar, que isso implica que Cn é menor do que beta elevado a n vezes beta elevado a menos n0 vezes cn0. Exatamente o que a gente demonstrou na prova do teste da razão, só que ao invés de ser A, tá? Essa desigualdade aqui é exatamente a mesma situação, tá? Repara, só que você pode trocar, chama C o valor absoluto de A e faz a conta igualzinho, ou seja, bom, mas qual a filosofia? É aquela que eu estava comentando, né? A partir do momento que o quociente que o próximo termo é o anterior é menor do que alguma coisa, do que alguma constante fixada, quer dizer que todos os termos aqui em diante vão ser limitados superiormente por uma potência desse fator vezes aquele termo N0. Essa frase ela tem um leve erro, porque ela precisa desse termo de correção aí, beta elevado a menos N0. Tá? Só para que o índice N fique igual ao índice beta elevado a N. Tá? Bom, mas aí eu vou usar essa desigualdade agora de outra forma. Isso implica que a raiz enésima de Cn é menor do que beta vezes a raiz enésima de beta elevado a menos n0. Bom, para simplificar a história, eu vou chamar isso de P, onde P é igual a beta elevado a menos n0, cn0.
E isso implica, então, que o lim_sup. Então, aqui, nessa desigualdade lilás, né, a gente tem duas sequências, né? Repara que a raiz enésima de Cn é menor ou igual que beta vezes a raiz enésima de P. Então, eu posso aplicar aquele resultado que o lim_sup da sequência da esquerda é menor ou igual que o lim_sup da sequência da direita. Então, o lim_sup da raiz enésima de Cn é menor ou igual que o lim_sup da sequência da esquerda. Só que qual é o lim_sup da sequência da esquerda? É beta, né? Porque beta é uma constante vezes uma sequência que a gente já demonstrou que converte para 1. Portanto, esse lim_sup é menor ou igual do que beta. Só que beta é igual a alfa mais epsilon. Ou seja, a gente demonstrou que o lim_sup da raiz enésima de Cn é menor ou igual que alfa mais epsilon, onde epsilon é arbitrário. Logo, a gente provou que o lim_sup é menor ou igual do que alfa, que é exatamente a desigualdade que estava no enunciado. Ok? Perguntas? Bom, eu vou parar por aqui a aula de hoje, então. Hoje vocês perguntaram tão pouco que a aula acabou rápido. Estou esperando você dar um spoiler da prova, para ver se o que eu pego, para poder entregar a prova para você daqui a pouco. Não tem spoiler da prova, não. O desafio é fazer sem spoiler. Não tem nem graça eu dar spoiler, você já tem a internet inteira para te dar spoiler. Vou rezar para o seu anjo da guarda essa noite, pode ficar tranquilo. Pessoal, bom trabalho aí na reta final da prova, quem não entregou ainda. Bruno, eu não Oi, entendo. Cláudio. Sério, é porque eu tive problema eu baixei um programa para escrever a prova, mas enfim, eu não estou conseguindo compatibilidade aqui. Tem problema se eu escrever à mão? Não tem problema nenhum. Só escanear um PDF. Deu problema aqui, baixar e instalar tudo de Tenta novo. fazer com que esteja minimamente legível. A minha letra é boa, pode ficar tranquilo. Mas também, assim, toma só um cuidado na hora de tirar foto, só coisa assim. Mas, enfim, se você me mandar um PDF que eu consiga ler, tá valendo. Tá, pode deixar, eu vou tomar cuidado. Obrigada, Bruno. Bom fim de semana. Imagina. Você também. Bom trabalho, bom final de semana. Pessoal, segunda-feira a gente se encontra de novo, tá? E a gente continua. Eu não sei ainda do que eu vou falar na segunda-feira, não estou decidindo ainda, depende um pouco do alocamento no tempo, tá? Talvez eu continue falando de sequências e séries, talvez a gente volte à topologia para falar de funções contínuas. Enfim, veremos. Bom final de semana. Obrigado, professor. Bom final de semana aí.